Oi, pessoal. Nós começamos o livro de Mateus e agora estamos na última pregação de Mateus. Tem um canal da TVN que está passando essa minha pregação e eu agradeço muito a eles. Enquanto eu fiz essas pregações de Mateus, eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Mesmo que não apresente como um programa, mas eu quero continuamente escrever livros e fazer essas pregações de Mateus. No final do livro de Mateus, capítulo 28, tem algumas palavras. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes eu já havia falado. Deus deu todo o poder e autoridade para Adão e Eva sobre essa terra, para Adão. Mas Adão largou essa palavra de Deus e aceitou a voz de Satanás e acabou perdendo toda essa autoridade para Satanás. Em Lucas capítulo 4 está escrito, né, que Jesus foi tentado pelo diabo. E falou, né, que ele daria toda a autoridade sobre os céus e terra se Jesus se prostrasse diante dele. O diabo, então, estava falando, então não precisa nem morrer na cruz, porque assim você vai poder recuperar a terra para você. É assim que Satanás estava tentando a Jesus. Mas Jesus não se prostrou diante do diabo. Porque se Jesus se prostra diante do diabo, ele se torna servo do diabo. Então, porque a gente aceitou a palavra dele, a gente se tornou escravo do diabo. Mas Jesus não fez isso. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz, lavou o pecado de Adão. E, de uma forma surpreendente, ele recuperou essa autoridade. E no final do livro de Mateus, capítulo 28, Jesus Cristo fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, essa autoridade Deus não deu para o ser humano, porque senão o ser humano perde de novo. Essa autoridade, Jesus Cristo é quem está segurando. E ele falou que até os confins da terra, consumação do século, ele estaria conosco. Então, tendo vida espiritual, a gente é perseguido. E às vezes, até as pessoas do governo nos perseguem, as pessoas mais poderosas, né? Mas sabe o que eu fico agradecido diante de Deus? Realmente toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque essa autoridade está com Jesus Cristo. Onde quer que a gente vá, em todo lugar do mundo. Tem pessoas que estão contra esse evangelho. Tem pessoas que têm poder e ficam contra o evangelho. Mas quando a gente vê, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade de Jesus Cristo é mais poderosa do que a autoridade do governo. Amém. Fazendo o trabalho do evangelho, tem pessoas que ficam contra a gente, que tem autoridade, embora aconteça isso. Mas, uma coisa que eu sei exatamente é porque Jesus Cristo tem todo o poder e a autoridade, nada disso se torna problema. O poder de quem é maior? O poder de Jesus Cristo é maior. E assim, Jesus Cristo falou mais o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque toda essa autoridade Deus deu para Jesus. Mas porque Jesus está comigo, eu acredito que essa autoridade que está com Jesus, que está comigo, vai ser muito melhor utilizada. Independente de quem seja. Independente da nação que seja. Se Jesus Cristo estiver comigo, nada vai se tornar problema.
Por isso, Jesus falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso que ele mandou. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo agora. A Bíblia diz o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa vez, eu agradeço muito por ter feito essa pregação no canal da Rússia. Nós enviamos missionários para o mundo inteiro, pregamos o evangelho, damos o batismo, nós fazemos esse tipo de trabalho. Então, essa vez, nos Estados Unidos, os irmãos, por meio da cantata de Natal, viajaram por 20 países. E viajando por esses 20 cidades, eles pregaram o evangelho. Eu queria falar 67 mil essa vez, mas foram 67 mil que assistiram essa vez. Foi surpreendente. Entre o segundo e terceiro ato, aparece o servo de Deus para pregar o evangelho de Deus. Claro que não são todos que recebem a salvação e são transformados. Mas muitas pessoas que participam, que estão presentes ali no teatro, não é pela força do homem. Eles abaixam o seu coração e eles reconhecem que é pelo poder de Deus. E eles aceitam assim o evangelho. Então, uma semana antes de hoje, semana passada, eu fiz uma conferência lá no Quênia. Então, com o nome de uma cruzada bíblica, muitas pessoas participaram, mas muitos bispos também, perto de 1000 bispos, eles participaram dessa cruzada bíblica e eles aceitaram o evangelho como uma verdade de Deus. Na verdade, em 1994, a gente entrou no Quênia e começou a missionar lá. A gente teve muitas dificuldades. Porque lá no Quênia, se você não tem autorização religiosa, então eles não deixam você pregar. A gente precisava dessa autorização para poder pregar lá. Mas de uma forma surpreendente, Deus nos deu essa autorização. E fez a gente pregar o evangelho lá. Pelos 50 e poucos anos, passando por esses 50 e poucos anos, eu me lembro de quando eu recebi a salvação. Depois que eu recebi a salvação, eu entrei no seminário. Eu fui para um lugar chamado Changpali, em Apokton. Em 1965, por 2 anos e meio, eu fiquei na base do exército e eu pude ter a oportunidade de pregar o evangelho lá dentro. Em 1968, depois que eu saí do exército, eu preguei o evangelho numa cidade chamada Kimchon e depois eu fui para Daegu pregar o evangelho. Mas em qualquer cidade que eu ia, independente do país que eu vá, independente de onde eu pregue o evangelho, tem um fato que eu não consigo me esquecer. O Senhor sempre esteve comigo. Quando eu estava em Daegu pregando o evangelho, meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu me lembro daquele tempo, eu fiquei muito emocionado. A minha esposa, ela estava grávida, ela estava para nascer o meu filho e a gente não tinha 1 centavo. E naquela noite, uma visita veio para minha casa. E eu preguei o evangelho para ela. E umas 10 horas da noite ela recebeu a salvação e ela foi embora feliz.
Eu levei até a porta e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa ficou muito brava. Aí eu falei, por que você está brava? Acabou de acontecer um trabalho do evangelho dela, escutar o evangelho e receber salvação. Você é um diabo mesmo. Eu briguei com ela. E a minha esposa me falou. Desde o começo ela já estava entrando em trabalho de parto, ela estava com contração. E como a gente vivia num quarto pequeno, ela começou a ter contração e ela estava sofrendo muito. Mas a minha esposa pensou, se eu falar que eu estou começando a ter contração agora, então o evangelho vai ser parado. Ela pode não receber a salvação. E diz que a minha esposa ficou aguentando. E como eu não sabia disso, ao invés de ir direto ao ponto do evangelho, eu falei várias outras coisas. E a minha esposa ficou muito brava. E quando eu entrei no quarto, por que você fala tanta besteira? Você não prega diretamente o evangelho. Eu também fiquei bravo. Se você faz bem, então você prega. Mas é que a minha esposa, quando eu descobri que a minha esposa começou a entrar em trabalho de parto, estava tendo contração, eu falei, ai, desculpa, querida. Tá, da próxima vez eu vou pregar só o evangelho, tá? E assim, eram mais de 10 horas da noite. E eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu não tinha um centavo. Então, não dava nem para ir num hospital porque eu não tinha dinheiro. Eu não sabia o que fazer. E assim eu falei para minha esposa, vamos orar. E nós passamos a noite em claro, orando. Quando eu penso agora, foi tão gratificante diante de Deus. Aí amanheceu, eram umas 8 horas da manhã. E ali a minha esposa realmente estava entrando em trabalho de parto. E não tinha caminho nenhum. Mas naquele momento, uma irmã apareceu. Eu não sei muito bem por que essa irmã apareceu na nossa casa. Essa irmã, ela tinha recebido salvação alguns dias atrás. Ela veio para a nossa casa e ela viu a minha esposa com contração. E ela falou que ela trabalhava no ginecologista lá em Incheon. E ela tinha autorização para fazer parto. Ela era parteira. E ela foi para a casa dela e pegou alguns materiais. E umas 9 horas da manhã, o meu filho nasceu. E essa vez, ele foi para o Quênia como pastor convidado a pregar. Quando ela chegou na nossa casa, essa irmã viu que não tinha arroz, não tinha nada. E ela imaginou que a gente estava passando fome. Essa irmã saiu correndo, comprou carne, comprou alga, comprou arroz, comprou um monte de coisa. Eu tive muitas dificuldades. Mas o gratificante é que conforme essa palavra, ele sempre estava comigo. Não é que eu não tenho dificuldade, mas é que cada vez que eu tenho dificuldade, ele me protege, ele cuida de mim e ele me ajuda. Porque Deus não mente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você só prega o evangelho. O resto, tudo eu vou cuidar. Realmente, eu somente preguei o evangelho. Às vezes teve pessoas que me perseguiram, que eu tive dificuldade, eu tive problemas. Mas nenhuma vez Deus me deixou de lado. Em 1999, eu estava com um coração assim, bem ruim. Eu estava quase morrendo. Mas Deus curou perfeitamente o meu coração. Então, desde 1999 até hoje, é a primeira vez que eu vivi de uma forma tão saudável assim.
Deus deu esse corpo tão saudável para mim. Então, independente do problema que eu me depare, às vezes eu me encontrei com um presidente, preguei o evangelho para ele. Realmente, ele fez eu me encontrar com ele de uma forma surpreendente. O presidente do Paraguai, de Gana, esses presidentes, né, o de Uganda. Eu me encontrei com eles e eu pude pregar o evangelho. Quanto mais eu penso, mais gratificante é, que eu não tenho nem como expressar em palavras. E o mais importante é que eu não sabia como pregar o evangelho. Embora eu tenha recebido o perdão do pecado, eu não sabia muito bem como passar esse evangelho. Em 1974, quando meu filho nasceu, nós estávamos numa pequena igreja em Padom. Então, de manhã cedo eu acordava, lia a Bíblia. Eu tinha esses momentos para ler a Bíblia. E naquele tempo, Deus começou a me mostrar sobre o sacrifício que está em Levítico. Ele me ensinou aqueles fatos incríveis de como passa o pecado através da imposição de mão. E no livro de Mateus aparece Jesus recebendo o batismo de João Batista. E eu li cuidadosamente tudo isso. Eu podia ter publicado um livro sobre isso naquele tempo. Mas Deus estava comigo. A missão Boa Notícia agora se tornou numa grande missão. Tem muitos pastores, muitos missionários. Em todos os cantos desse mundo, Deus ele faz a gente pregar esse evangelho. E conforme o Senhor falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu fiz esse trabalho. E o Senhor está junto comigo. Antes, quando eu estava numa cidade chamada Pokton, eu tive muita dificuldade. Quando eu fui para Champali, também tive muita dificuldade. Vivendo no exército, também eu tive bastante dificuldade pregando o evangelho. Mas agora, passando-se bastante tempo, eu olho para o passado. Assim conforme está escrito no final do livro de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo falou assim. E conforme Jesus Cristo falou, até a consumação do século, Ele está conosco. Embora eu tenha passado por grandes e pequenos problemas, quando eu estava passando por um problema, Jesus nunca passou reto por mim. Ele nunca falou que não me conhecia. Eu pensava, agora é o meu fim. Eu não vou mais poder pregar o evangelho. Não dá. Agora é o meu fim. Várias vezes eu pensei isso. Naquele tempo parecia que era o meu fim, mas na verdade não era o fim para Jesus Cristo. E eu tenho um coração, eu tenho uma fé de que Jesus Cristo também vai fazer isso com vocês. É muito gratificante diante de Deus. Às vezes, o irmão que me seguia, que recebeu salvação, ele ficava contra mim, ele me perseguia. Teve momentos que aconteceu isso. E eu não somente podia odiar isso, mas por causa disso, eu podia orar mais, eu podia me preocupar mais e procurar mais ao Senhor. E quando eu tinha motivos para eu perder a força, Deus me dava um motivo de alegria. E quando eu ficava feliz, Ele também me dava um motivo também para ter dificuldade. O Senhor sempre estando comigo, incessantemente Ele tem me conduzido. Da outra vez eu também falei.
Jesus Cristo, ele pegou a gente emprestado e ele está querendo fazer esse trabalho e está fazendo esse trabalho da gente pregar o evangelho no mundo inteiro. Escutando essa transmissão, que todos vocês também possam pregar esse evangelho por todo o mundo. Ultimamente, uma senhorita, depois que acabou o culto, veio me procurar. E ela falou comigo como se estivesse brigando comigo. Pastor, o senhor está ocupado, né? Não tem tempo, né? Aí eu falei, se agora que acabou o culto, eu tenho horário marcado para conversar com as pessoas. Então, pode ser um pouco mais tarde, depois que acabar com eles? Sim. Tá, e quando que o senhor acha que vai acabar? Eu acho que umas 2 horas da tarde. Aí eu falei, às 2 horas da tarde você vem para o quarto andar. E naquele tempo eu estava gripado, né? Eu estava bem doente. E depois que acabou a reunião, 1h45, eu recebi um telefonema do ancião. Pastor, o que o senhor acha de tomar uma injeção? Parece que o senhor está bem doente. Ah, eu acho que vai ser bom. Aí eu falei para ele vir para minha casa. E eu esqueci desse encontro e eu fui para casa. Eu tomei a injeção e aí e depois eu fui para a igreja e ela estava sentada me esperando. E eu me assustei. Porque eu tinha me atrasado bastante, eu pedi 1000 perdões e ela falou, não tem problema. E eu me encontrei com ela e eu preguei a palavra para ela. E ela recebeu a salvação. E é uma pessoa realmente que tem um problema mental, mas agora também não está perfeita ainda. Mas todos os dias eu posso ver a vida dela sendo transformada. Isso é muito agradável. Mesmo que seja uma pessoa com personalidade estranha, que as pessoas não gostem muito, mas vindo para a nossa igreja, ela está se aproximando com o coração de Jesus Cristo. Quando os irmãos vêm de perto, nossa, realmente, pastor, ela foi transformada, ela foi transformada. E a paz entrou no coração dela e Jesus Cristo entrou no coração dela. E eu posso ver Deus trabalhando dentro dela. Pessoal, esse evangelho que nós temos, que nós recebemos, é ter recebido a Jesus Cristo. Porque o evangelho é a vontade de Jesus e é o coração de Jesus. E se a gente receber esse evangelho, Jesus Cristo habita no nosso coração. E a gente pode se libertar do pecado. Antes eu não sabia como pregar o evangelho, eu não sabia de nada. E pregando esse evangelho, Deus me ensinou muitas coisas. Quando eu leio a palavra, Deus me faz me lembrar da palavra. E uma pessoa tão fraca como eu, Deus faz eu pregar o evangelho e as pessoas serem transformadas. Aquela mulher, de um discípulo dos profetas, quando ela viu as outras vasilhas de azeite serem preenchidas com azeites e encher de azeite, imagina com surpresa ela não ficou. Deus também faz esse trabalho através de mim. Essa mulher vivia antes pelo coração dela. Mas como Deus, o Senhor, vai trabalhar através de uma pessoa como eu, como mim. Nossa, ela ficou muito emocionada. Eu pregava o evangelho e as pessoas não recebiam a salvação. Mas, continuamente pregando o evangelho, Deus fez surgir esses trabalhos através de mim. Quando eu pregava o evangelho e voltava à noite, na noite escura para casa, ai, aquela irmã recebeu salvação. Ai, a próxima vez a amiga dela vai receber a salvação. Eu ficava tão feliz, tão agradecido, eu voltava com muita gratidão para casa.
porque essa gratidão é muito grande. Eu podia vencer a perseguição, podia vencer a fome e a pobreza. E também pude vencer muitas dificuldades e problemas. O Senhor está conosco até a consumação do século, eu não duvido disso. Pela morte de Jesus Cristo na cruz, Ele cuidou de todos os nossos pecados. Que vocês aceitem esse fato em seus corações. E que vocês possam testemunhar sobre a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele. Se vocês estiverem ocupados, trabalhando, plantando, preguem no seu trabalho. Que vocês guardem esse evangelho nos seus corações. E cada pessoa que vocês se encontrarem, preguem o evangelho para elas. Porque o Senhor Deus vai estar convosco até a consumação do século. E eu acredito que Ele vai lhes abençoar e vai lhes conduzir. Muito obrigado. Até logo.